Oi, gente. Tô aqui assistindo um pouco da entrevista da Regina Duarte. E aqui, no meio da entrevista, que é aquilo? A Maitê sai do nada. Não tinha combinado, existe uma pauta. E essa pauta não foi respeitada. Foi uma... Assim, vamos pegar ela de surpresa e vamos lacrar, vamos acabar com a ideia, com a imagem dela, e aí a gente ataca o Bolsonaro, e as pessoas vão adorar isso. Claro que algumas pessoas adoraram, né, gente? Mas foi de um mau gosto terrível, e ficou assim bem claro que existe um desespero da parte da mídia. E ficou claro também que a CNN, ela comunga dos ideais da Rede Globo, que é a defesa da a pequena classe dos artistas, como se os artistas tivessem mais importância do que a grande população que trabalha, que sobrevive com salário mínimo, que passa dificuldades financeiras. Ficou bem claro isso. Esse é um ideal da Globo. Por que a Globo, a gente sabe que a Globo pensa assim? Em determinado momento, a Maitê Proença afirma que a classe ou ela, os artistas, estão sobrevivendo de migalhas e que estão sobrevivendo de vaquinha, né? Então, quer dizer, e olha que o salário dela é mais de 20 mil reais. Nós que somos assalariados, que consumimos os programas que eles fazem, que eles produzem, os programas, as novelas, somos assalariados, nós não sobrevivemos de vaquinha. E a gente come o que dá, veste o que dá para comprar com aquilo. E como que você vai comparar isso? Vai comparar? E não se faz vaquinha para uma Deusane Santos da vida porque ela está sobrevivendo com o salário mínimo. Não se faz. Ficou tão estranho a fala dela, o exagero, tá? E eles realmente acreditam que eles são pobres, coitados, que estão sendo oprimidos. Gente, não existe o sacrifício de uma grande massa em prol de um pequeno grupo, não existe, porque esse grupo produz entretenimento para a grande massa. Não existe. Não existe. Essas pessoas, elas têm ditado sobre o nosso comportamento, os nossos ideais, nosso consumo, nossa vestimenta, o que nós gostamos de ouvir e tal. As pessoas estão acostumadas há décadas, a Rede Globo domina a nossa forma de comportar, nosso comportamento, tá? Usando os personagens chamativos dela e o que eles vestem, os personagens mais interessantes, assim, o público, que cai no gosto do público, o público começa a consumir, então, que somos nós, começa a consumir a tiara, o tecido, a cor da roupa, a cor de batom, o estilo de sapato, o estilo de vestir, o corte de cabelo, tá bom? Então, a população brasileira é realmente gado, mas não no sentido que as pessoas falam, que é o sentido pejorativo falando do Bolsonaro, é gado quase que de forma literal, porque eu vejo uma parte da população sentada de frente para a Globo, acreditando em todas as distorções das verdades, tá? A Globo põe lá o cara, põe lá a turma dela para ir de manhã entrevistar o Bolsonaro, não com vontade de saber nada sobre o governo, o que ele tem feito para a população, o que ele não tem feito, mas para pescar alguma palavra que ele soltar e separar ali de dentro de um contexto para colocar numa página gigante para dar abertura no Jornal Nacional ou no Fantástico. Bolsonaro diz tal coisa, ou estampar um jornal lá também que comunga desses ideais. A grande mídia não está preocupada com o futuro do país, a grande mídia não está preocupada com o desenvolvimento econômico, com a economia. A grande mídia está preocupada com
o dinheiro que ela arrecada. Tá? Até na questão do coronavírus, a gente pode notar a preocupação. Fica em casa. Quando você fica em casa, você não sai para trabalhar, o que acontece com você? Você fica em casa, em vez de você desligar a televisão para ir para o trabalho, seu filho ir para a escola, claro que não vamos ser radicais, falar, vamos botar o menino para ir para a escola. Não. Você, em vez de desligar para ir trabalhar a televisão, você fica em casa, você não vai trabalhar, liga a televisão e corta 24 horas. Você troca o dia pela noite, vai assistir Corujão 1, Corujão 2, não sei se passa ainda. Você assiste todos os programas e mesmo que você não se sente ali para assistir, a televisão fica ligada ali, você vai pela casa, a televisão fica rodando. E enquanto está rodando, eles estão ganhando dinheiro, entendeu? Não por causa da audiência. Então, gente, não pensa que as pessoas que pularam do curral, que não, assim, olha, a partir de hoje, eu vi aqui na internet outros pensamentos. Parece que as coisas que a Globo passa, que as ideias da Rede Globo de televisão não são tão legais assim quanto parece. Parece que existe outros pontos de vista. Eu vou começar a explorar esse ponto de vista. Tá? Parece que existe uma hipocrisia, porque a Maitê Proença deu uma entrevista falando que não usa nada artificial para ter a juventude, mas aí ela ganhou um dinheiro e gravou um comercial falando que a pele dela é daquele jeito que ela toma o produto tal e tal e tal. Mentira. Ou então quando a Angélica fala ali que é vegetariana, sempre foi vegetariana, mas ganha um cachê de não sei quanto, para falar que está consumindo a carne tal. Então é uma mentira. Existe uma mentira. E por que eles mentem para você e para mim? Para a gente ir lá e fazer o que eles não fazem, tá? Para gerar dinheiro para eles, não para você. Vai trazer bem-estar em consumir a marca tal. Não vai gerar bem-estar, sua roupa não vai ficar tão boa quanto a dele. Eles não consomem aqueles produtos que falam para a gente consumir. É mentira aquilo. E aí, quando a gente acredita, quando a gente passa a questionar essas coisas, deixa de acreditar e falar que pode ser que não seja verdade, a gente está pulando do curral. E se a gente pula do curral, eles perdem algumas moedinhas. E isso ninguém gosta de perder dinheiro, tá? Então, gente, esse vídeo não foi para nenhuma pessoa que pensa como eu. É para pessoa que ainda não se deu conta que está existindo, uma mudança de cenário e que aquela coisa de décadas atrás, que vem acontecendo décadas após décadas, de a Globo determinar tudo na sociedade, aquilo está caindo por terra e a tendência é desmoronar. Existe um desespero e o Bolsonaro encabeça essa mudança porque ele lidera umas pessoas que pensam diferentes, que não querem obedecer mais àquele ideal, tá? E começam a desafiar a Globo e enxergar que certas posturas da Globo prejudicam mais o país do que acrescentam, né? Então, eu não quero falar para você que apoia o Bolsonaro, eu quero falar para você que não apoia o Bolsonaro e que assiste o Mais Você, assiste não sei o que vem depois e não sei o que de tarde e tal, e adora a história da Globo. A Globo lucrou muito com nossa lealdade. A Globo lucrou muito com a nossa lealdade, com a sua lealdade, com a minha, com o vício na novela tal. A Globo lucrou muito. Chega um momento em que a gente tem que parar de dar lucro para a Rede Globo de televisão e começar a pensar no nosso país, no futuro do nosso país. Esse negócio deles irem lá, tentarem desestabilizar um governo, é chato para o Bolsonaro? É chato para o Bolsonaro, mas é o nosso país, é o presidente. E quando desestabiliza um governo, o descrédito é todo no país. Tá? Não fica achando que você está prejudicando a família do presidente. A gente quer que ele desenvolva um bom governo, tá bom?
Então, assim, não é bom a gente pensar conforme multidão. E a gente não pode ser como os norte-coreanos, que estão lá, o Kim Jong-un lá que agora as pessoas falam que ele morreu, não se sabe, com a coleção de relógio tal, a coleção de comida importada que ele importa, não sei quantos milhões em comida importada que ele gasta, viagens que ele faz, tem o cinema, tem a coleção de carro, tem uma vida que a maioria das pessoas não tem, sendo que a maioria das pessoas é que dão esse estilo de vida para ele, porque paga para ele, trabalha e produz para ele. Nós não fazemos isso com o presidente, tá? Que a Rede Globo insiste, ou as outras pessoas insistem em falar que é fascista, que é isso, que é aquilo, mas é um cara simples. Enquanto nós trabalhamos e promovemos um estilo de vida que nós nunca vamos ter acesso para uma artista da categoria da Maitê, até mesmo da Regina Duarte, tá bom? Só que de forma você pega as duas artistas e aí você entende que a Regina Duarte tem uma capacidade melhor de pensar e não quer tanto tirar vantagem das massas, principalmente na questão da Lei Rouanet, que para esse governo a prioridade é outra, não é encher o dinheiro de grandes artistas, o bolso de grandes artistas de dinheiro, e sim favorecer o povo, o que é promover um crescimento econômico no país. Diferente, é bem diferente de ficar enchendo o bolso de artistas só para eles, só para ter o povo nas mãos, tá? Gente, então esse é o vídeo que eu tenho para hoje de opinião, nada de notícia, é só minha opinião mesmo, de pessoas simples, tá? E eu peço que me acompanhem no meu canal, me sigam e compartilhem esse vídeo, se vocês gostarem, e dá uma curtida para me ajudar, porque eu sou uma pessoa simples, eu não tenho um salário de 24 mil e também não vivo de vaquinhas, assim como você também, tá bom? Nós somos brasileiros e a gente precisa se unir e enfrentar essa onda de ideologia antiga que favorece pequenas classes em detrimento da classe maior que é o povão. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.